Amém, gente. Vamos lá. O Senhor é bom. Obrigado, Val. Obrigado. Estação da ressurreição. Estação da Páscoa. E nós iniciamos uma sequência de mensagens hoje. Porque Cristo ressuscitou. Perceba que não é uma pergunta, mas uma afirmação. Porque Cristo ressuscitou. E a partir daí nós vamos seguir uma série de mensagens. E hoje o tema da nossa mensagem é a perigosa verdade da ressurreição. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Nós não vamos falar de Pentecostes. Geralmente quando se pede para abrir em Atos capítulo 2, pensa logo em Pentecostes, né? A descida do Espírito. Segura um pouquinho, ainda vamos chegar até lá, mas agora nós vamos falar sobre a ressurreição. Atos 2, capítulo 2. Vamos iniciar, ler a partir do verso 22. Essa é uma pregação do apóstolo Pedro, a famosa pregação do apóstolo Pedro, pós a descida do Espírito. E a partir dessas palavras do apóstolo Pedro, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Assim a palavra do Senhor. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração estará alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes reconhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua esperança. Irmãos, posso lhe dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, o que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, por essa estação tão preciosa. Ajuda-nos a aproveitarmos cada momento dessa estação da ressurreição,
estação da Páscoa. Uma Páscoa aconteceu e nós não devemos ficar e estar do mesmo jeito. Ajuda-nos, Deus, nos instrui nessa manhã. Estamos totalmente necessitados do Senhor nessa manhã. Fala conosco, Deus. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, que está à direita de Deus Pai, que nós rogamos e pedimos. Amém, 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 amém. Eu estava outro dia assistindo, num momento raro. Eu não sou muito de assistir série, nem sou muito de parar para assistir filmes. Eu gosto de ler, então procuro tomar o meu tempo com leituras. Não estou condenando, não sinta-se condenado se você faz isso, só se você faz de uma forma exagerada. Você não contém, por exemplo, a sua ansiedade, que talvez no nosso meio tenham pessoas que, se iniciar uma série, não contém ansiedade e vai maratonando, né? Nós temos maratonistas aqui de séries, né? Mas um desses raros momentos, eu assistindo um documentário sobre os acontecimentos mais importantes da história da humanidade. E ali foram colocados diversos momentos, tanto da história da filosofia, a história do pensamento, momentos que marcaram a história. Mas em nenhum momento ali foi mencionado a ressurreição de Jesus Cristo. Em nenhum momento. E você deve até achar isso muito normal. Porque em algum ponto na nossa jornada, nós não temos tanta certeza assim também. Por vezes nós falamos que nós somos evangélicos, cristãos, mas a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, está de acordo com certas heranças filosóficas, históricas, que de fato marcaram a história e que foram importantes e são importantes até hoje. Eu não quero em nenhum momento diminuir a importância desses acontecimentos na história. Até porque se você é um cristão, você está envolvido e antenado com as questões da história atuais e aquilo que já passou. Mas um acontecimento, por causa de um acontecimento, nós não podemos simplesmente considerar um acontecimento na história como o mais importante da história. Porque de acordo com a Bíblia, a história do mundo alcançou o seu clímax, ou o seu ápice, quando Jesus de Nazaré saiu do túmulo na manhã de Páscoa. Esse acontecimento, por causa desse acontecimento, nenhum outro acontecimento na história pode ser colocado como o principal ou o mais importante. É lógico que um documentário que fala a respeito dos acontecimentos mais importantes da história, ele vai colocar, inclusive, não cogita nem mencionar tal acontecimento, porque isso talvez seja um absurdo, e é um absurdo, ou alguma crença de um povo um pouco alienado, ou uma crença de um povo lá no primeiro século, que talvez, inclusive nós não temos provas, né? É o que nós falamos, eu creio naquilo que é provado, uma mente iluminista aí, cartesiana, presente até hoje no nosso meio, né? Nós cremos naquilo que a razão pode processar. Quer dizer, testemunhos não são suficientes se eu não vejo, se eu não vi, e se nós não temos evidências científicas
da ressurreição de Jesus logo. Tudo bem, eu sou um cristão, eu sou um crente, né? Jesus ressuscitou, tá, eu creio nisso. Creio em Jesus, eu creio em Deus, frequento uma igreja. Apesar de eu achar e considerar que isso é muito difícil de acreditar, mas tudo bem, vamos lá. Eu dou aí uma colher de chá. Se você pensa assim, ou luta com isso, eu quero afirmar aqui com todas as letras que você está correndo um sério perigo, que seu cristianismo está com prazo de validade. Prazo de validade. O cristianismo do primeiro século é um cristianismo, a vida cristã, ela tem como fundamento a ressurreição de Jesus Cristo. Todos os acontecimentos cristológicos, ele nos deve nos levar a uma vida cristocêntrica, com certeza. A encarnação, onde comemoramos o Natal, a chegada de Emmanuel, Deus conosco, a historicidade de Jesus, o Jesus histórico, todos os seus milagres, o apóstolo Pedro aqui, falando, olha, vocês viram os milagres que ele realizou, tudo que ele fez. Até porque nós somos o povo do livro, não é verdade? Nós cremos na Bíblia Sagrada como palavra revelada de Deus, não é isso? É palavra de Deus para nós. A Bíblia é palavra de Deus. Inclusive agora nós estamos numa série de debates aí na internet a respeito da Bíblia. Sim, a Bíblia é revelação divina para todos nós. É claro que nós não somos ingênuos de ignorar a forma como ela chegou até nós. Sim, ela tem uma autoria dual. Homens inspirados da parte de Deus escreveram. Mas nós cremos na inspiração da palavra, da Bíblia. E se nós somos um povo que cremos na palavra de Deus como inspiração divina, não apenas um livro sábio, um livro que está ali nos dando algumas dicas, ou um livro que é só lido espiritualmente. Não. Se nós cremos que a Bíblia é revelação de Deus, que por meio da palavra nós temos a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Deus encarnado, que, segundo João, nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, caminhou no nosso meio, foi crucificado, morto e sepultado, afirmado no credo dos apóstolos, mas que ressuscitou ao terceiro dia, uma Páscoa. O que aconteceu na Páscoa não pode ser simplesmente uma crença ou ignorada, volta e meia, não. Se nós cremos assim, nós, até hoje, continuamos comunicando, anunciando a ressurreição de Jesus Cristo, porque nós temos uma nuvem de testemunhos ao longo da história. O próprio N.T. Wright, um teólogo do Novo Testamento, fala o seguinte: se nós removermos a encarnação, se removermos o nascimento de Jesus Cristo, alguns capítulos dos evangelhos vão ser retirados. Se nós removemos algumas coisas sobre a historicidade de Jesus, algumas partes dos evangelhos serão removidos. Agora, se nós removemos a ressurreição, todo o Novo Testamento será removido. Isso significa que toda a linguagem neotestamentária, que toda a comunicação, toda a doutrina que temos está sustentada pela crença e afirmação que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos.
É por isso que é uma perigosa verdade a ressurreição. Porque se nós afirmamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, nós não temos uma outra verdade que esteja ali equivalente. Perceba uma coisa, eu não estou dizendo que o avanço científico, os pensamentos que moldaram a história são uma mentira. O que nós estamos afirmando é que existe uma única verdade, que todas as verdades estão orbitando ao redor dessa única verdade, que é Cristo ressuscitado. A ressurreição de Jesus não pode ser relativizado, meus irmãos. A ressurreição de Jesus não pode ser colocado como na prateleira das doutrinas básicas que temos. Ela não é uma doutrina básica. É por causa da ressurreição que nós temos uma convicção sólida sobre um conjunto de doutrinas. Perceba, nós vamos ainda falar sobre esse evento, sobre esse texto. O próprio apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Corinto, fala assim: olha, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, por que você crê? É por isso que existe um esforço exagerado, demasiado, de tentar diminuir a importância ou mitigar a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. E se você é crente, se você é um cristão, se você afirma que crê em Deus, você não pode diminuir a ressurreição e simplesmente tentar equacionar. Não, eu creio na ressurreição. Porque é o seguinte, afirmar que Cristo ressuscitou implica em algumas coisas, inclusive na forma como você vive, a forma como você vê o mundo. Por isso que Pedro está aqui falando o seguinte, na sua pregação pós-Pentecostes. Ele vai falar que aquele acontecimento ali, do derramar do Espírito, associa a Joel, como o profeta Joel falou nos últimos dias. Na teologia, nós cremos que os últimos dias são inaugurados ali, a partir do derramar do Espírito, e que nós estamos vivendo uma era do Espírito Santo sobre a igreja, de um reino presente, mas ainda não consumado, o já ainda não. É um reino presente, mas ainda não em plenitude, porque nós esperamos o retorno de Jesus, e com ele vem o seu reino. Não é isso? Se você não entendia, se você nunca ouviu falar disso, eu peço que você urgentemente comece a pesquisar e ler sobre isso. Seu cristianismo está muito defasado. Mas ali, naquele momento, Pedro fala: olha, isso aqui, o que aconteceu aqui, o profeta Joel falou. Mas, só que ele dá um salto do acontecimento derramado do Espírito e começa a falar sobre Jesus. E ele fala assim: sabe Jesus, esse que operou milagres no nosso meio, esse que ressuscitou pessoas, esse que deixou muitos aqui atônitos, ele foi condenado, vocês o crucificaram. Um justo foi crucificado e condenado, mas Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Deus ressuscitou o seu Filho. E ele começa a tratar isso de uma maneira muito enfática, sendo incisivo. E aí, inclusive, ele começa a associar textos de Davi. Ele faz uma conexão.
Filho do homem, como Cristo era conhecido, ou como afirmou a seu respeito, usando Daniel, Ezequiel, filho de Davi. Pedro vai aqui explicando: olha, vocês esperam que um rei como Davi surja aqui no nosso meio, que o Senhor restaure o reinado como foi em Davi, mas Davi tem seu túmulo aqui, até hoje no nosso meio. Mas Davi falando, ouça isso, falou que Deus não deixaria que o seu corpo entrasse em decomposição. Aí Pedro fala: será que Davi falava sobre ele? Ou falava do seu descendente, que o Deus Pai preservou para assumir o seu trono? Gente, essa pregação de Pedro aqui é fantástica. Davi estava falando sobre o Cristo, esse ressuscitado, que a morte não tocaria no seu corpo. Pedro fala assim: olha, a pessoa, o rei, que está mais aí presente em sua memória, esse rei que está ali vivo em sua memória, está aqui no túmulo. Ele foi muito importante para todos nós, mas seu corpo entrou em decomposição. Davi não falava de si, falava do seu descendente, que assumirá o trono. Ou seja, meus irmãos, ele mostra que o verdadeiro Filho de Deus, o herdeiro de Davi, é o legítimo rei de Israel. O legítimo rei de Israel, aquele que sai do túmulo. As palavras poéticas e proféticas de Davi falavam do Cristo. E aí ele continua, usando Davi mais uma vez, falando assim: ó, o próprio Davi, o Davi não ascendeu os céus. Davi não ascendeu os céus. Porque Davi falou: o meu Senhor fala ao teu Senhor, assenta-me à direita, esteja aí até que eu coloque todos os inimigos como estrado dos seus pés. Não, existe um Cristo que o nosso Deus fez dele Senhor. E meus irmãos, aqui está o perigo da ressurreição, a perigosa verdade da ressurreição. Afirmar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos implica em algumas coisas. O que Pedro está falando aqui é o seguinte: o verdadeiro rei de Israel saiu do túmulo, seu corpo não foi tocado, seu corpo não entrou em decomposição, seu corpo não se deteriorou. Ele saiu do túmulo. Por causa disso, perceba, não existe Senhor na história que não seja esse, o Cristo. Ele simplesmente coloca em xeque, coloca em questionamento todos os poderes da história. Ao afirmar a ressurreição de Jesus Cristo, Pedro está falando: olha, preparem-se, porque nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos resistir todo e qualquer tipo de poder e tentativa de senhorio. Nas palavras do próprio N.T. Wright, ele fala: é aí nesse momento que a revolução começou de fato. Porque um povo que crê na ressurreição não tem um outro Senhor. Um povo que crê na ressurreição de Jesus Cristo não pode viver de qualquer jeito.
Um povo que crê na ressurreição de Jesus Cristo, crê que junto com Cristo, que está assentado à direita de Deus Pai, que é Senhor sobre toda a história, Senhor sobre, acima de tudo, principados, potestades, todos, é o Rei que esperamos e o governo que queremos. Porque Cristo ressuscitou, nós não podemos entregar os nossos corações, as nossas esperanças a um governo terreno. Perceba a importância disso. Então, se você é um cristão e fala assim, eu creio que Jesus ressuscitou, então, meu querido e minha querida, existem algumas coisas, algumas posturas, uma forma de pensar, uma forma de viver, que precisa assumir, que você precisa assumir e que precisa tomar conta da sua vida. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode falar, Cristo ressuscitou, mas eu sou guiado de acordo com as minhas convicções. Você não pode. Você não pode falar, Cristo ressuscitou e eu sigo os meus sentimentos. Você não pode falar, Cristo ressuscitou e eu estou focado nos meus planos e nos meus projetos. Perceba o perigo de afirmar a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que algumas pessoas falam assim, eu sou crente, eu creio no Jesus, o Nazareno, estava ali na história, presente na história, que olhou para aqueles que estavam à margem e fez isso mesmo, que confrontou os poderes, mas quando fala de ressurreição, alguns, inclusive afirmam o seguinte, não, tudo bem, Cristo ressuscitou nos corações dos discípulos, eles estavam tão animados, eles estavam tão entusiasmados com a esperança, que eles acreditaram nisso. E tudo bem, não, tudo bem não. Tudo bem não. Deixa eu falar algo para você e afirmar aqui. Cristo ressuscitou. Não foi no seu coração, não. Ele ressuscitou na história. Ressuscitou na história. E porque Ele ressuscita na história, nós temos a oportunidade de ver Cristo ressuscitando em nossos corações. Não aceite nenhum nível de relativismo com relação à figura do Cristo, à pessoa de Jesus Cristo e à ressurreição. Crença que coloca em questionamento, em questão a ressurreição, está longe do cristianismo histórico. A Páscoa, aquele domingo de Páscoa, onde Jesus sai do túmulo, que Ele vence a morte, nós vamos tocar nesse tema mais à frente, que Ele vence a morte, na sua cabeça, não encaixa, o que significa vencer a morte? O que é vencer a morte? Sabe, não, peraí. Não, mas Ele venceu a morte, mas eu ainda vou morrer. Sabe, você faz sempre uma equação a partir de você mesmo. Naquele domingo de Páscoa, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tudo mudou. A forma como os discípulos viram o mundo. Eu gosto de pensar naquela cena, que eles estavam presos, trancafiados ali naquele lugar, com medo dos judeus que iam perseguir por conta que estavam caminhando com ele. Jesus entra e vai para o centro daquele lugar e fala assim, ó, a paz seja com vocês, ali no centro. O simbolismo e a mensagem comunicada a partir desse evento é fantástica. Ou seja, Jesus ressuscitado é o centro de nossas vidas. E tudo que vamos fazer, pensar e agir tem que orbitar ao redor do Cristo ressuscitado.
Porque Cristo ressuscitou, você não tem mais desculpas para viver como você acha que deve viver. Porque Cristo ressuscitou, um novo mundo foi inaugurado com Ele. Por isso a linguagem paulina: transforme a forma de vocês pensar, transforme a maneira de pensar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, porque Jesus ressuscitou, todas as justificativas, elas saem pelo ralo. Você não pode ser um cristão sem uma crença direta e profunda na ressurreição. A vida depois da vida após a morte. Sabe aquela história? Nós estamos aí, o mundo, vendo o mundo se deteriorando, brigando, guerras. Recentemente vimos a notícia do ataque a Israel e toda aquela guerra ali presente, destruição na cidade. A pergunta que eu faço: cadê o povo da ressurreição? Que olha, que comunica, que vê um mundo diferente. Porque Cristo ressuscitou, recuse viver pelo desespero. Porque Cristo ressuscitou, para de tentar ver a morte do mesmo jeito. Sim, no mundo tereis aflições, sim. Iremos passar por uma série de coisas que nós não queremos. Às vezes o mal nos aflige, nos toca. Mas você fala o quê? Cristo ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, eu posso passar por isso e vai ficar tudo bem. Sabe aquela história? Tudo posso naquele que me fortalece. Uma teologia diabólica presente na vida da igreja fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Os desejos de um coração carnal. O sujeito fala: tudo eu posso conquistar isso, eu posso conquistar aquilo, eu posso, não é isso? Já ouviu isso? Tudo posso naquele que me fortalece eu posso viver e passar pelo que eu devo passar e continuar firme, porque a minha esperança está num Cristo que ressuscitou num domingo de Páscoa. Porque Ele ressuscitou, eu posso passar por tudo isso e continuar firme, olhando. Às vezes eu posso até estremecer, os pés até vacilam um pouco, mas eu continuo focado nele, eu continuo olhando para Ele, porque Ele está assentado à direita de Deus Pai. O nosso Deus fez dele Senhor e Cristo. Senhor. O que significa crer na ressurreição? Significa que você tem um Senhor. E se você tem um Senhor, você não pode viver de acordo com as suas ideias. Se você tem um Senhor, você não pode viver de acordo com as suas vontades. Tudo tem que girar em torno da ressurreição. Pedro está falando aqui: Cristo ressuscitou. Ou seja, preparem-se. Porque um povo que crê na ressurreição é um povo que não é parado por nada. A resposta que o povo de Deus dá ao mundo é que ele permanece firme em meio ao desespero, crendo, olhando para o Senhor. Porque sabemos que a esperança não está ancorada em suspeitas, e que toda a realidade agora está sustentada na vitória decisiva já conquistada por Jesus Cristo.
Quantas vezes você já não ouviu: fulano, vamos lá, você é mais que vencedor. Fulano, você é mais que vencedor. Fulano conquistou uma casa própria, olha aí, ele é mais que vencedor. O povo de Deus é um povo que é mais que vencedor, porque ele ancora a sua vida no Cristo vitorioso. A vitória de Jesus Cristo é a nossa vitória. A jornada cristã não é somar a minha vitória com a vitória de Jesus. Sabe aquela história? Vamos, porque você está vivendo nessa vida assim, você é mais que vencedor, você é vitorioso. Declare a sua vitória. Já ouviu isso? Nós declaramos a vitória de Jesus Cristo. E ao declarar a vitória de Jesus Cristo, nós estamos afirmando para o mundo: nós somos mais do que vencedores. Sabe, aquele dia onde nada se explica, aquela jornada onde tudo está ficando muito turvo, tudo complicado, você olha e fala assim: Cristo ressuscitou, que bom. O mundo está sendo destruído. Você olha e fala: Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, a minha vida no mundo não é mais a mesma. Porque Cristo ressuscitou, você não vive mais preso nos seus ideais de mundo. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim: eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo. E não era só por conta da timidez, não. Algumas pessoas têm uma dificuldade com timidez mesmo. É por isso que a comunidade de fé, ela está ali para ajudar, para inserir pessoas, para ajudá-la nesse sentido. Eu não consigo, minhas ideias não batem, eu não concordo com muitas coisas. Aí a pessoa me perguntou assim: me dê um motivo para que eu possa continuar. Você sabe o que ela esperava? Vamos lá, você está certo um pouquinho. Eu olhei nos olhos dessa pessoa e falei assim: ó, Cristo ressuscitou. Qual o outro motivo que você quer? Se você espera um outro motivo, eu não acho que você é cristã. Isso é muito forte. É assim, e é ofensivo. Isso é uma ofensa. E você precisa ser ofendido nessa manhã. Se você quer um outro motivo para continuar vivendo e crendo, você precisa ser ofendido nessa manhã. Você tem que sair desse lugar perturbado assim. Peraí, não é bem assim não, é bem assim mesmo. Que motivos nós temos para continuar crendo? Cristo ressuscitou. Que motivos nós temos para continuar mudando de vida? Cristo ressuscitou. Que base você tem para questionar a minha vida? Cristo ressuscitou. A base que nós temos para falar assim: você está errado, seu estilo de vida não corresponde à realidade da vida comunitária e da vida segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, nós não temos um outro Senhor. Não faz muito tempo que um jovem me procurou, que ele estava lutando com questões de identidade e sexualidade. Ouça isso. E no meio da conversa com ele falou: eu estou lutando, mas eu acho que eu estou perdendo a guerra. Existe uma pressão muito grande. E algumas pessoas que eu convivo, eu estou sendo convencido que é assim mesmo. Eu acho que eu preciso deixar o meu coração
me levar. Aí a pessoa olha, eu ali digo: Senhor, orando, né? Procurando o máximo de sabedoria, porque são assuntos delicados. Ela assim: eu queria só um motivo na palavra para continuar lutando. Eu digo: Senhor, obrigado. Eu vou te dar o motivo, não um motivo. Porque Cristo ressuscitou. Isso é muito perigoso, meu irmão. Porque Cristo ressuscitou, você não pode desistir. O pecado está ali batendo a porta. Sabe aquela luta com relação ao seu caráter? Eu olho para a minha vida, por exemplo, e algumas coisas que eu desejo mudar na minha vida, e eu não consigo, e confio no Espírito, e diz assim que você fala: não dá mais, eu vou desistir. Mas eu lembro que a vida não é pautada das minhas conquistas, mas na vitória de Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou, eu vou continuar, eu vou lutar. Sabe aquela mudança que você quer ter? Aquele desejo que você tem, e a pessoa fala: vamos lá, você é mais que vitorioso, por que continua aí? E você fala: não consigo, não encontro forças. E por vezes você se sente um derrotado, porque ainda luta contra isso. Porque Cristo ressuscitou, meu irmão. Você vai continuar lutando até que o Espírito transforme você. Qual o motivo que nós temos para continuar orando para a transformação de alguém? Fulano de tal não se converteu ainda, eu estou orando e não consigo mais, não sei mais o que fazer. Que bom, chegou no ponto certo, você não sabe mais o que fazer. Porque o grande problema é quando nós temos ainda recursos fora do grande recurso. Quando você pode dar jeitinho nas coisas. Quando você pode manipular resultados. Sabe aquela história? E às vezes nós queremos manipular resultados para enganar a nós mesmos. Preste atenção. Eu não sei mais o que fazer. É a grande fala de um cristão honesto. Porque agora ele precisa olhar e se tornar um cristão de fato, que vive a ressurreição. Por causa da ressurreição, nós vamos continuar crendo, mesmo não tendo mais recursos para fazer tal coisa. Perguntas. Sabe aquele desespero? E se os recursos acabarem amanhã? E se nos faltar o dinheiro? E se nos faltar uma série de coisas? E se tudo for destruído? E se a pessoa que eu mais amo for embora amanhã? E se me faltar a saúde? E se o meu maior medo amanhã se torne uma realidade? E aí? Que Deus nos livre se amanhã recebemos um diagnóstico terrível. O que nos sobra? Porque Cristo ressuscitou. Nada mais pode guiar e liderar você nesse mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, não importa a idade que você tenha, ou quanto tempo você está no Evangelho, jovens aqui presentes, adolescentes, ouçam isso. Quando seus recursos forem embora,
quando o seu emocional, sua vida não corresponder mais, quando todos os seus pedidos, você está cansado, percebeu que nada anda, e você buscar um sentido, um motivo, você tem um maior deles: a pregação do apóstolo Pedro. Esse Jesus que morreu, Deus não deixou o seu corpo se decompor. Ele ressuscitou. A ressurreição não é uma frase emocional para motivar você, para você entrar na segunda-feira motivado. A ressurreição é a maneira como o cristão vive nesse mundo, porque sem ela, você está sendo capturado pelos seus ideais, pelo seu sonho, ou por ideias que correspondem a uma antítese, a um conflito do que é a vida cristã. A nossa vitória decisiva já foi conquistada. É um tempo de despertamento, renovação e florescimento. Para de lutar com você mesmo. Olha para a ressurreição, olha para a história. Eu finalizo agora com essa história. Um dos teólogos mais incríveis do nosso tempo, faleceu não tem muito tempo, Tim Keller. Inclusive escreveu um livro muito bom. Quer fazer algo bom para a sua alma e para a sua vida? Compre esse livro. O nome do livro esqueci, o Tempo de Ressurreição, algo assim. Cara, você pode ver aí, um livro de ressurreição. Quero dar um nome certo para os irmãos. O Tim Keller recebeu uma notícia que ele estava com um câncer avançado, terminal. E é um homem que escreveu sobre tudo, assim. Eu até brinco que o Tim Keller é o nosso santo padroeiro, né? Eu ainda não li nada do Keller que eu falo assim, cara, isso aqui não gostei disso. Até fico preocupado com isso, né? E aí ele, no hospital, lutando contra o câncer, começou a pensar sobre a vida. Inclusive ele leu o livro do N.T. Wright, A Ressurreição do Filho de Deus, para fortalecer a sua fé. Escreveu um livro sobre ressurreição. E aí ele fala o seguinte: se Cristo de fato ressuscitou, se aquele túmulo estava vazio naquele domingo de Páscoa, se não encontrar o seu corpo, se a morte não deteve Jesus ali no túmulo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Inclusive no leito, tomando remédio, ele olhou para a família e falou assim: me leva para casa, porque eu estou pronto para ir para casa. Porque Cristo ressuscitou. Nós não nos decepcionamos quando o milagre que esperamos não chega, porque nós já recebemos o maior dos milagres, a morte vencida. Qual é o nome do livro? Esperança em Tempos de Medo. Tim Keller. Faça um favor para a sua alma. Compre esse livro e leia. Nós somos o povo da ressurreição. E é assim que nós vamos viver. Vamos ficar em pé. Pai, muito obrigado.